Fala, rapaziada, bem-vindos de volta para mais um Geometria Social Podcast. A gente está trazendo para vocês os candidatos, se vocês não sabem ainda, né? A gente está trazendo para vocês os candidatos aqui para a nossa cidade, para vereadores. Pretendemos trazer os candidatos para a prefeitura também, que é para você poder votar consciente, ficar sabendo de verdade quem são as pessoas. Então se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, acompanha o nosso trabalho aqui, que isso só tem como propósito um processo eleitoral melhor para Araçatuba. Se você é candidato, não agendou com a gente ainda, clica no botãozinho que a gente está deixando na descrição do vídeo. É só dar um alô, marcar com a gente, esse espaço é para você também. É gratuito, a gente não cobra custo nenhum, que é justamente para você aproveitar e vir aqui se apresentar para os moradores de Araçatuba. E nesse processo a gente está hoje aqui com o Ricardo Regis, que é candidato pelo Progressista. Como é que vai, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Na correria que não pode parar, né? Imagina. Tá tudo encaminhando. Então tá bom. Bom, a gente agradece você ter vindo aqui participar da nossa plataforma para que você possa aí se apresentar e que as pessoas possam te conhecer melhor. Então vamos lá, Regis. Você é daqui de Araçatuba, sempre morou aqui. O que você faz? Conta um pouquinho de você aí pra gente. Então, eu sou nascido e criado em Araçatuba, né? Tenho 40 anos de idade, desde sempre, desde que me conheço, nasci aqui. Se eu passei 7 dias fora da cidade, foi muita coisa, né? Eu não me recordo disso. Sou casado, né? Com a minha esposa Elisângela, já tem 22 anos, tenho uma filha de 17 anos, sou filho do seu Teovino, da dona Lidinalva, a qual são grandes exemplos para mim, né? O motivo hoje de a gente estar nessa caminhada também tem sido um referencial para mim, meu pai e minha mãe, e nós estamos nessa jornada, que a gente já acredita que é uma jornada vitoriosa, né? Entendi. E você trabalha com o quê? O que você faz antes do cenário político? Então, eu sou pastor hoje, exerço essa função, pastor tempo integral, sou pastor de uma comunidade lá na zona leste da nossa cidade, no bairro Hilda Mandarino. Inclusive quero mandar um grande abraço para o meu apóstolo, minha apóstola, apóstolo Renata, apóstolo Adriana, ao qual também esse projeto na política, eu digo que nasceu no coração deles, né? E eu já caminho com eles, já tem 16 anos de idade, desde que eu cheguei na comunidade, me tornei pastor ali já tem mais de 10 anos. Entendi. E esse projeto na política nasceu no coração deles. Então eu tenho a agradecer essa paixão, este amor hoje que eu tenho pela política, pela nossa cidade, na verdade. Que eu sou uma pessoa hoje apaixonada por Araçatuba. Certo. Eu falo que, em primeiro lugar, para a gente ter entrado nessa jornada, tá pleitando um cargo ali na Câmara dos Vereadores, eu acredito que a pessoa tem que ser apaixonada pela cidade. E essa paixão, ela nasceu dentro do meu coração, esse amor pela cidade de Araçatuba foi através da vida deles, que já é algo que já queimava no coração deles há algum tempo, né? Entendi. E eu sou pastor, faço várias coisas, né? Tava comentando até com os meninos aqui em off, que eu sou fotógrafo, sou videomaker, trabalho com edição também. Entendi. Então eu tenho várias funções, né, que eu faço no dia a dia. Sou entregador, atualmente também trabalho com entregas. E por aí vai. Então você tem várias atividades que você faz em paralelo à questão de ser pastor. Sim, mesmo. Várias atividades. E como que começou essa inserção no mundo religioso? Não, vou virar pastor. Cara, na verdade, até tempos atrás, eu comento com algumas pessoas que eu não sei quando isso surgiu. Foi algo que foi muito natural, na verdade. Eu me converti no ano de 2002, estava passando um momento muito difícil na minha vida. 18, 19 anos ali, com princípio de depressão, muito jovem. E estava com depressão. Entendi. E eu tive esse encontro com Deus, com Deus, e minha vida desde então ela nunca mais foi a mesma. E desde então eu fui uma pessoa sempre muito apaixonada por Deus. Tudo aquilo que eu pego e peguei para fazer naquele tempo, seja para Deus, eu peguei e sempre dei o meu melhor. E isso foi fluindo, os anos foram se passando. Quando eu vi, no ano de 2012, eu já tinha sido levantado como pastor do ministério que hoje eu estou na atualidade. E eu não sei dizer nem para você como que aconteceu. Porque eu falo para as pessoas, eu nunca tive esse desejo. Tem pessoas que têm esse desejo, e eu falo que as pessoas têm que desejar, têm que sonhar, porque os sonhos é a semente das realizações. Sim. Mas para mim foi muito natural, porque eu nunca busquei isso. Mas eu sempre trabalhei, sempre dei o meu melhor, e chegou ao ponto de eu ser levantado como pastor, e hoje a gente cuida de uma comunidade, Deus ele tem confiado pessoas em nossas mãos, né? E a gente tem dado o melhor. Entendi.
E você falou que não é sua primeira candidatura, você já participou de um processo eleitoral antes, né? Onde aconteceu essa guinada? Falou, não, agora realmente você falou que tinha um interesse, até por conta dos seus pais e tal. Sim. Mas qual que foi o momento definitivo para você falar, não, eu vou realmente me candidatar? Então, a primeira foi no ano de 2020, que a gente decidiu se levantar, porque hoje tudo passa pela política. Sim. A gente já tem um projeto social, já tem muitos anos. A gente trabalha com a comunidade mais carente, com as famílias mais carentes das periferias da cidade de Araçatuba. Nós temos uma força muito grande, onde que é o nosso reduto ali, que é a Zona Leste, bairro Hilda Mandarino, Água Branca, Araçatuba G, mas nós atendemos isoladamente alguns outros pontos da cidade. Então, tudo hoje eu tenho falado para as pessoas, por onde eu tenho passado, eu tenho falado para as pessoas que tudo passa pela política. E o cenário que nós estamos vivendo hoje, seja nacional, ou seja no nosso município, na nossa cidade, é porque as pessoas ignoraram por muito tempo a política. Inclusive os cristãos ignoraram por muito tempo a política, porque religião e política não se misturam. Aquelas pessoas que são íntegras, pessoas de bem da nossa cidade, da nossa nação, muitas vezes por ver coisas erradas acontecendo no meio político, elas decidiram o quê? É lavar as mãos e não se misturar. Então ignoraram por muito tempo, esquecendo que tudo passa pela política. Se hoje estamos vivendo um cenário devastador na área da saúde, seja nacional, no cenário nacional ou no nosso município, foi porque as pessoas ignoraram por muito tempo a política e a fatura ela chegou. Então a gente decidiu se levantar, porque eu falo, o que hoje uma Câmara de Vereador precisa são de pessoas, de homens e mulheres apaixonados, como eu disse a princípio, e que são de caráter. Pessoas que são de caráter, porque tendo essas pessoas sendo levantadas nesses lugares onde elas têm poder, a cidade não padece, a nação não padece. Então a gente decidiu se levantar. A gente sabe, eu tenho falado muito, hoje a gente tem usado uma chave muito forte, um slogan que é do nosso projeto social, e eu tenho usado na campanha agora, que sozinho eu sou fraco, mas juntos nós somos mais fortes, mas nós temos que se levantar e fazer algo. Então a gente decidiu se levantar para ser luz naquele lugar, para ser luz na Câmara dos Vereadores, nós temos que se levantar e fazer a diferença. Entendi. Então, desde sempre, como eu disse, o meu pastor, o apóstolo Renato, ele sempre teve esse desejo do quê? Porque ele entende, precisa de homens e mulheres de caráter naquele lugar. E ele foi ruminando, tendo esse desejo junto com a esposa dele, que é a nossa apóstola. E chegou o tempo que a gente falou, cara, 2020 chegou o tempo, vamos se lançar. Entendi. Vamos para cima, vamos começar a mostrar o nosso trabalho. Tanto que, como eu disse, em 2020, foi a primeira vez que eu saí como candidato a vereador. Sim. E eu tive 432 votos nessa primeira candidatura. Não era conhecida, não era um nome forte nesse cenário, as pessoas até não conheciam. A gente atende as famílias na Zona Leste e alguns pontos da cidade, mas não era conhecida. Tanto que esses 432 votos, eu consegui eles em 40 dias de campanha, 45 dias de campanha. Mas só que nós não conseguimos ter sucesso naquela campanha em 2020, mas na segunda-feira nós estávamos na rua, fazendo o nosso trabalho de sempre. Porque eu tenho falado para as pessoas o quê? Que o nosso trabalho social é independente de política. É independente de política. Porque eu já entendo que hoje nós temos cadastrado no nosso projeto, que chama Projeto MAS, nós temos cadastrado ali aproximadamente quase 100 famílias cadastradas nesse projeto. E eu falo para você, no ano de 2020, foi aquele início da pandemia, que teve lockdown, que fechou as empresas, as igrejas também, teve aquele tempo que não podia ter culto mais, e nesse tempo muitas pessoas ficaram sem trabalho, sem serviço. E nesse tempo, graças a Deus, Deus abriu algumas portas, nós tivemos parcerias com o SESI, onde que ali durante 7 meses, eu tive na minha casa ali, no centro do Mandarino, servindo por 7 meses, 100 refeições por dia. Entendi. Para as famílias, para as pessoas daquele lugar. Então, desde então, a gente tem feito esse projeto social. Entendi. E eu tenho no meu coração, por onde tem passado, que as pessoas que vão me eleger no dia 6, porque eu tenho certeza dentro do meu coração, primeiro porque é uma promessa de Deus. Sou uma pessoa que trabalha muito fundamentada na fé. Deus, ele fez uma promessa e ele vai cumprir essa promessa. Só que nós temos que trabalhar, temos feito a nossa parte, temos feito reuniões, nós temos andado a cidade mostrando o nosso trabalho, o nosso caráter. Tenho falado para as pessoas, cara, não vote por impulsão, porque eu estou te pedindo voto. Mas vá conhecer meu trabalho no Instagram, no Facebook, e vê que o nosso trabalho já é um trabalho de anos. E eu tenho falado o que para as pessoas? Que muitas vezes aquelas pessoas que nós ajudamos, que já têm anos
não é de hoje que nós ajudamos a pessoa. 19 anos esse projeto começou com o meu pastor, Sim. há 19 anos atrás, e eu assumi ele de 7, 8 anos para cá, eu assumi ele. Entendi. E eu tenho que falar para o quê? Que 2020, muitas dessas famílias, pessoas que nós ajudamos, eu não tive o apoio delas. E talvez muitas nesse ano eu não vou ter o apoio delas, nem por isso eu vou deixar de ajudar. Entendi. Porque o nosso projeto, ele não tem nada a ver com a política. Eu não estou fazendo para que chegue no dia 6, a pessoa vá lá e me dê um voto. Entendi. Claro que eu conto muito o quê? Com a gratidão. Que as pessoas venham reconhecer aquilo que nós temos feito e podemos fazer muito mais. Não só por eles, mas por pessoas que precisam. Porque nós somos muito limitados. Hoje nós não temos empresários que nos ajudam para conseguir cestas básicas, para estar ajudando essas famílias todo mês. Nós é na luta, nós vamos para a rede social, entendeu? Nós pedimos ajuda na rede social para a família, as pessoas se levantam e todo mês, graças a Deus, nós temos conseguido ter sucesso nisso. Entendi. Esse projeto beneficente começou lá, então, junto com o seu pastor, com o apóstolo, que você está dizendo, né? E foi o mesmo processo mais ou menos político também? Ele também tinha uma intenção de atuar na política? Ou você se inseriu por sua conta? Ou o pessoal falou, viu, Ricardo, vai lá, por que você não vai tentar pleitear uma candidatura? Sim, ele sempre teve esse desejo que nós vemos hoje, a política não é uma profissão. Eu entendo isso hoje, política não é uma profissão, política é um chamado. Então, hoje, nós estamos sendo inseridos nesse meio político com um propósito. E nós vemos como ministério, nós vamos entrar lá como um ministério e não como. Eu estou ali para representar a igreja naquele lugar, onde aquele trabalho que nós temos feito, nós vamos dar continuidade com ele com mais amplitude, com mais força. Então, isso, ele sempre teve esse desejo, só que ele sempre compartilhou o que comigo? E compartilhou com algumas pessoas. Hoje ele é pastor, cuida, é uma grande igreja que nós temos lá na Zona Leste, e às vezes é corrido, ele sempre pediu, Deus, levante uma pessoa nesse lugar. Que representa uma bancada evangélica. Exatamente. Mesmo, levante uma pessoa nesse lugar que possa estar nos representando, mas que seja de caráter. Porque as pessoas mudam muito fácil. Muitas vezes chegam no poder e gostam do poder. E acabam se corrompendo. E acabam se corrompendo. E é algo que eu tenho pedido muito para Deus nas minhas orações, para Deus guardar meu coração. Porque você está sujeito. Se o seu coração não estiver guardado, você saber que Deus ele tem um propósito maior naquilo que Ele te colocou, naquilo que Ele te chamou, você chega e você se corrompe. Porque você não entende que Deus tem para você algo muito maior do que muitas vezes aquilo que tem acontecido, de propósito que vai chegar até você. Porque eu digo, como eu disse aqui, eu assisti várias entrevistas que você fez aqui. E eu quero dar os parabéns para você. Muito obrigado. Porque eu vi em todas que eu assisti quase todas. Peguei ontem e fiz uma maratona, assistindo as entrevistas ali. E eu vi o quê? A imparcialidade que você tem com aqueles que você está entrevistando. Sim. Por quê? O que hoje nós menos tem é o quê? Essa imparcialidade. A pessoa ela defende algo e aquilo estando certo ou errado, a pessoa ela não abre mão de reconhecer. Mesmo que porque ela defende aquilo, mas não está certo, a pessoa ela se torna uma pessoa que não é imparcial. O nosso papel aqui está sendo, na verdade, abrir um meio de comunicação, isso eu falo para vocês também, abrir um meio de comunicação para que as pessoas possam vir transparecer quem elas são. Então, realmente, é óbvio que eu tenho meus pensamentos, tenho ideias relacionadas à questão política, mas a minha ideia é que as pessoas venham aqui, se apresentem, que seja o mais democrático possível, gratuito, que a gente não dependa de fundo eleitoral, para mostrar que as pessoas podem participar e acho que elas devem, né? Como o pessoal fala, eu quero fiscalizar tal, então a gente tem que fiscalizar quem vai fiscalizar e a gente está tentando encurtar a distância, né? Mas, Ricardo, vamos falar um pouquinho de política para a gente dar continuidade na nossa conversa. O que você entende hoje que é o cenário nacional da política que a gente está vivendo hoje, o municipal, se eles se relacionam? A gente queria um pouco da sua interpretação do momento que a gente está vivendo. Cara, o cenário hoje eu vejo como um cenário caótico. As pessoas partiu muito por o extremismo. Então eu digo, aquilo que é exagero não é bom para nenhum dos lados, né? Hoje nós vemos o extremo para a esquerda, o extremo para a direita. Isso tem afetado a população, tem afetado as pessoas. Mas eu acredito também que tem algo bom de tudo nisso. Que o povo acordou de 6 anos para cá. O povo acordou e hoje não está tão fácil como antigamente de as pessoas serem o quê? Ludibriadas, serem enganadas. Por mais que esteja um caos,
que eu entendo que tem que haver um equilíbrio, porque muitas vezes, quando não tem esse equilíbrio, as pessoas não enxergam o que realmente elas precisam e necessitam ver. Que é como eu falei para você, as pessoas acabam não sendo imparcial. Elas defendem algo e elas vão naquilo até o fim, e sendo que muitas vezes algo se perdeu no caminho e elas precisam rever aquilo até para ter cobrança. Porque eu digo que o sucesso de algo muitas vezes, nós nem sempre iremos acertar. Mas quando nós temos pessoas apontando o nosso erro, mostrando que o caminho não é aquele, fica mais fácil de a gente chegar no destino final fazendo a coisa certa. E hoje isso não tem acontecido por causa desse extremismo. Só que o cenário hoje é esse cenário que nós vemos. Essa guerra do governo federal, estadual, nós vemos hoje uma guerra começando municipal. Isso tem que acabar. Só que guerra municipal? Só explica pra gente o que você está falando. Essa guerra municipal entre os prefeitos, hoje você vai... como posso dizer? Hoje você acaba não tendo tantas propostas como deveria ter, porque eu acho que a pessoa ir para um debate, ou seja, onde que elas estiverem, hoje as pessoas estão mais tentando denegrir a imagem do próximo ou de um concorrente do que mostrar suas qualidades. Quando eu entrei nesse meio político de cabeça em 2020, eu tinha algo na minha cabeça. Eu não vou tentar denegrir ninguém, eu vou mostrar as minhas qualidades, o trabalho, o bom trabalho que eu já tenho feito e aquilo que é a intenção que eu tenho de fazer. E isso não tem acontecido. Hoje, às vezes, querem até começar, mas começa aquela guerra. Entendi. Bom, você acha que isso é falta de proposta ou você acha que isso é estratégia publicitária? Os dois. É os dois. Hoje nós temos grandes exemplos em São Paulo, Sim. que o Pablo está sendo estrategista nisso, né? É uma grande estratégia. Entendeu? Tá surtindo efeito. Mas né? não quer tá dizer que é falta de um plano de governo, falta de proposta. Eu vejo que isso é um pouco do problema das pessoas se interessando. Exatamente. Pelo que as pessoas estão se interessando, na verdade, né? Porque aquela coisa, a turma gosta de ver treta mesmo na internet, né? Então o cara começa a desenvolver proposta e tal, o cara troca de canal, vai para outro vídeo. Eu acho que tem um pouco disso, das pessoas que estão analisando. E tem a questão da polarização. O pessoal usa isso, para, na verdade, essas bandeiras levantadas para ficar se atacando um ou outro. Mas você falou da questão da polarização. Eu queria entender melhor, né? É claro, a gente tem os dois extremos, tal, mas aonde está o problema disso que você enxerga? O problema de fato, assim? Acho que o problema está nas pessoas em si. É como você disse agora. O problema está nas pessoas. Se elas não aceitassem isso, isso acabaria. Então, hoje, se tivesse mais proposta, igual você falou, se começa com proposta, as pessoas começam a trocar de canal. Então, o próprio Pablo, lá em São Paulo, entendeu isso e ele partiu. O jornalista pergunta qual que é o plano de governo, quais são as propostas, e eu vejo com bons olhos algumas intenções dele, mas só que acaba indo, é o que vai engajar ele durante a semana, é o que vai engajar ele naquele dia. Só que eu vejo hoje, tudo que nós estamos passando e vivendo, a culpa está no povo. Porque o povo coloca e o povo tira. O renovo está na mão das pessoas. Sim. Isso realmente. Bom, mas não sai daí porque a gente vai falar de proposta agora, tá? Então não muda não, que essa é a parte importante. A gente quer saber, você ocupando uma das cadeiras aí na cidade, quais seriam as propostas? Primeiro, o que você identifica que são os objetos que mais precisam de atenção em Araçatuba? E quais seriam as suas propostas, seus instrumentos para tratar essas questões? Cara, existe duas coisas que regem hoje a prosperidade de uma cidade e de um povo, que eu tenho falado. Tem muitas coisas que precisam ser feitas, tem muitas coisas que precisam melhorar, mas existem prioridades. É onde que a gente fala de gestão. É aquilo. Primeiro que as pessoas têm que entender o verdadeiro papel do vereador, qual que é? É de fiscalizar o poder executivo, para onde está indo e sendo destinados os recursos financeiros e ver como que está sendo a gestão do prefeito, do executivo. E quais são essas duas coisas que regem a prosperidade de um povo, de uma cidade? A primeira é a saúde. Todos têm falado de saúde, não tem como a gente ignorar o cenário que a nossa cidade, que o município está vivendo hoje na área de saúde. São em 2 anos, praticamente mais de 140 mortes. E qual que é o segundo pilar? Que é a geração de empregos. Então, são esses 2 pilares que regem a prosperidade. Se esses 2 pilares funcionar numa cidade, o resto funciona. Porque se as pessoas não tiverem saúde, elas não vão conseguir trabalhar.
Não tem como. Hoje nós vemos, foi feito um grande trabalho pelo atual prefeito, nessa questão de pavimentação, de continuidade de algumas coisas que fazia décadas que não acontecia, mas do que adianta tudo isso que foi feito, sendo que a saúde ela foi abandonada? Sendo que a saúde, aqueles que deveriam olhar com um olhar mais carinhoso para aquele lugar não olha. Essas pessoas que foram não estão andando no asfalto bom, naquele buraco que foi tapado. Às vezes não está nem andando, né? Os seus dois focos, então, seria na questão da gestão dos recursos que entram em Araçatuba e foco na área de saúde. E quais são as ações? O que você acha que você pode fazer que vai funcionar para que essas coisas estejam alinhadinhas e funcionando? Eu falo assim, hoje é a fiscalização mesmo. Hoje é a fiscalização. Hoje, o papel do vereador, hoje ele tem que trabalhar. Eu vejo hoje muito a falta de o vereador não fazer o papel. Ser a voz do povo, que hoje o povo não tem voz, que o vereador é o quê? Ser a voz do povo. Essa fiscalização, a vontade do que de trabalhar, de ir para a rua, de ter essa parceria, essa voz ativa com o executivo, com o atual prefeito e até mesmo ir atrás de recursos em Brasília, ir atrás de parcerias para ver o que consegue ser destinado para a área da saúde, a geração de emprego. Eu falo, a nossa cidade é uma terra fértil. Sim. A nossa cidade é uma terra fértil, que nós vemos empresas pulando a cidade de Araçatuba, indo para a cidade vizinha, mas só que não vem para Araçatuba. Hoje nós temos 2, 3 grandes empresas há décadas aqui e mais nenhuma entrou na cidade de Araçatuba. Então eu digo que a gente tem que sentar, ver, muitas vezes, eu digo com perdão da palavra, tirar o bumbum da cadeira, ir para a rua, ver o que está acontecendo, ouvir o povo, porque para você ser a voz do povo, você tem que ouvir o que é necessário, quais são a demanda, mas hoje uma das prioridades é essa, é a saúde, a geração de empregos, a gente lutar, ver o que precisa ser feito, porque o resto vai funcionar. Se funcionar essas duas coisas, o restante funciona. O lazer vai funcionar, infraestrutura, a educação vai fluir, vai funcionar, porque o que as pessoas hoje precisam do quê? Precisa de saúde para trabalhar, e para trabalhar precisa de emprego. Entendi. Bom, Ricardo, a gente já vai encerrar aqui o nosso bate-papo, mas antes da gente terminar, eu queria abrir o microfone e abrir a câmera para você falar direto com o pessoal, deixar a sua mensagem, deixar o seu número de candidatura que você não passou ainda. Então, por favor, fica à vontade. Então, eu me chamo Ricardo Regis, o meu número é 11.500. Para você que acredita no renovo, para você que acredita que a nossa cidade ela pode crescer, que ela pode prosperar, eu tenho declarado, eu tenho profetizado que Araçatuba nos próximos anos vai prosperar como nunca havia prosperado antes. Mas tem uma chave de sabedoria que eu carrego dentro do meu coração, que é que não adianta nós continuarmos fazendo a mesma coisa e querermos resultado diferente. Você que está me assistindo, eu acredito que você é uma pessoa boa e que você quer que a nossa cidade cresça e prospere. Mas Martin Luther King, ele disse algo poderoso, que o maior medo que ele tinha não era o grito dos maus, era o silêncio de pessoas boas como você que está me assistindo agora. Se você acredita que a nossa cidade pode crescer, pode avançar, você que acredita que ainda existem pessoas boas, homens e mulheres de caráter, no dia 6 de outubro, vote certo, vote consciente. Eu sou uma das opções. Meu número é 11.500 e eu acredito que se você me der essa oportunidade, me der esse voto de confiança, vai passar 1 ano, 2, 3 anos, você vai ver que foi o melhor voto que você deu da sua vida. Porque nós vamos trabalhar, nós vamos para a rua, nós verdadeiramente vamos ser a voz do povo lá na Câmara de Vereadores. Então, no dia 6 de outubro, 11.500, Ricardo Regis. Beleza, Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui, participar da nossa plataforma, se apresentar para as pessoas. Então, Geometria Social agradece profundamente. Eu que agradeço a oportunidade, que esse projeto seu se perpetue por muitos anos, porque eu acredito que Deus ele vai te prosperar nisso. Essa porta que você está abrindo para nós candidatos aqui, depois que acabar a eleição, creio que Deus vai te dar uma outra estratégia e você vai crescer, vai prosperar nessa área. Opa, muito obrigado. Tá, a gente tem plano sim para o futuro, sim. Mas aí vamos guardar para o futuro, a gente traz o pessoal depois. Mas é isso aí, gente. Obrigado por ter participado, assistido aqui mais um programa nosso, conhecendo os candidatos. A gente segue fazendo esse trabalho. Então, clica aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, fica por dentro da turma que está se propondo a ocupar as nossas cadeiras, fica mais ligado aí para você poder votar consciente. E para os candidatos, mais uma vez,
A gente está deixando esse espaço, é gratuito. É só você clicar no botãozinho e entrar em contato com a gente. O botão que está na descrição do vídeo é entrar em contato com a gente para a gente agendar a sua entrevista. Eu sempre lembro aqui que são muitas pessoas e a gente tem pouco tempo, então talvez não dê para fazer todo mundo. É melhor se aproveitar aí, tá bom? E a gente quer agradecer também aos nossos apoiadores que apareceram ao longo do vídeo. É a turma que está auxiliando a gente a fazer esse projeto por Araçatuba, então a gente agradece imensamente e também deixa o espaço que se você quiser apoiar esse canal, é só clicar nesse botãozinho também aí de entrar em contato com a gente na descrição do vídeo que a gente dá um alô para vocês. Beleza, Ricardo? Muito obrigado. Boa sorte aí na sua candidatura. Obrigado. Falou, valeu!